O vídeo de hoje é relacionado a como ter uma maior eficiência no mundo dos concursos e aproveitar melhor cada hora do seu dia e também cada hora dedicada ao concurso. Sem muitas delongas, antes de fazer o vídeo, eu me apresento. Meu nome é Giovanni Panato, eu sou ex-analista judiciário federal e atualmente exerço o cargo de procurador federal junto à AGU. O tema de hoje ele é muito importante porque ele vai fazer com que você consiga ter mais tempo disponível de estudo dentro das suas 24 horas. E a primeira dica, ela é relacionada a como você estuda. Ou seja, isso é um pouco subjetivo porque cada pessoa tem uma hora disponível de estudo por dia. Tem gente que vai conseguir estudar 4, 3 horas o dia inteiro, ou então só 2 ou uma. Eu já vi gente com tempo disponível de apenas uma hora e conseguindo galgar a sua evolução no mundo dos concursos. Então, o primeiro ponto, você precisa saber quanto tempo disponível você tem. Se você tem muito tempo disponível, aí é mais tranquilo realmente, você tem uma possibilidade maior de estar tendo uma consistência e evolução. Mas para as pessoas principalmente que têm pouco tempo disponível, é importante que você saiba fazer com que o seu tempo seja muito bem direcionado para os estudos, ou seja, evitar distrações. Por exemplo, ficar abrindo site, consultar celular. De preferência, você pegar o seu celular, você pega e, em vez de ficar com a tela virada para frente, você coloca a tela para baixo, ou então esconde ela, ou esconde o seu celular do seu campo de visão, para que você não tenha esse contato e essa tentação. Coloque de ficar olhando o celular o tempo todo. Coloque no modo silencioso. Evite as suas distrações. Coloque um ambiente organizado para que você tenha uma maior organização mental. Façam isso. Quando o seu ambiente está desorganizado e bagunçado, você vai se sentir desse modo. Então, faça uma organização e você também vai verificar que um ambiente organizado é uma mente organizada. Então, você consegue estudar com mais facilidade. Então, uma outra dica que me ajudou muito pessoalmente, eu cronometrava o meu tempo líquido de estudo. Porque desse modo, eu evitava aquela tentação de ficar o tempo todo consultando site, que eu tive um vício muito grande de ficar consultando site de notícias. Eu entrava em site de notícias o tempo todo para ficar vendo. E era uma forma de distração, obviamente. Meu corpo já estava ali acostumado a pegar a endorfina de uma notícia, alguma coisa nova para mim, principalmente notícias jornalísticas, enfim, e de esporte também. E aquilo era para mim um descargo de dopamina rápida e barata. Então, quando eu cronometrava, eu me limitava a fazer isso, porque quando eu cronometrava o tempo, porque se eu tivesse que acessar o site, eu teria que pausar o meu cronômetro. Então, como eu não queria pausar, porque eu queria ter a contagem real de quanto tempo líquido eu estava estudando, aí era uma forma de me policiar e fazia com que eu não ficasse... Isso no início dos estudos, principalmente o pessoal que está no início, na metade dos estudos tem essa dificuldade maior de concentração. O pessoal que é mais experiente já faz isso há muito tempo, já se acostumou, então já sabe o preço que tem que pagar e paga esse preço. Então a pessoa evita mais distrações. Mas para quem está no início e principalmente tem pouco tempo disponível de estudo, não pode estar desperdiçando tempo útil de estudo. Então a forma de cronometrar limita você a ficar o tempo todo tendo distrações, porque sempre que você tiver uma distração, você tem a obrigação de parar o cronômetro. E você não vai querer parar o cronômetro porque você sabe que está se sabotando, você sabe que é errado, e ali você tem um controle para que bloqueie essa tentação e essa vontade de ficar fazendo distrações o tempo todo. Então essas duas são as primeiras dicas. E a terceira, finalizando já o vídeo, é relacionado ao tempo morto que você tem disponível, como, por exemplo, lavando uma louça, ou então indo para o trabalho, voltando para o trabalho de carro, de ônibus, etc. Esse tempo morto que você não está fazendo uma atividade que demanda muita energia mental e concentração, você pode estar estudando, assistindo uma videoaula, eu gostava muito de assistir videoaulas aulas de revisão de algum concurso. Por exemplo, eu ia fazer um concurso de procuradoria, algum concurso semelhante ao que eu ia fazer, o concurso de procuradoria do estado do Pará, por exemplo. Aí eu assisti uma aula de revisão
Sempre tem dois cursos muito que fazem essas revisões, muito famosos, Estratégia e Gran Curso. E eu assisti algum deles dois e sempre tinha dicas muito boas. E era uma forma de revisão ou então uma forma de aprendizado de alguma coisa que eu ainda não tinha visto. Então eu usava muito isso. Por exemplo, assistir um vídeo da Procuradoria de Mato Grosso, ou então de São Paulo, de concursos passados. E eram muito bons, são vídeos de 10 horas, 8 horas de aula. Então você absorve muita coisa de várias matérias. Então você pode estar fazendo isso enquanto lava uma louça, enquanto toma banho, enquanto janta, enquanto almoça, enquanto prepara sua comida, enquanto limpa a casa, enfim, é uma infinidade de possibilidades que você pode utilizar esse tempo morto para estar aprendendo sempre alguma coisinha a mais. É um pouco bitolado? É um pouco bitolado, mas não tem jeito. Para a gente passar no concurso, a gente tem que abrir mão um pouco da nossa sanidade e virar uma pessoa bitolada nesse sentido de estar querendo aproveitar o máximo possível. Claro, também é importante ter equilíbrio e ter uma atividade física, por exemplo, trabalhar a parte mental, meditação, caminhada, enfim, o que faz bem para a pessoa tem que ser feito também. Isso na questão de hobby, etc. Mas sempre que você tem esse tempo morto, você precisa se alimentar, você precisa tomar banho, você precisa ir para o trabalho, voltar, você precisa se locomover. Então, nesses tempos, você pode colocar um fone ali e ficar aproveitando para assistir uma aula. Ou então, eu fazia muito isso também, colocava, tem no YouTube, tem no Spotify, as aulas não, os vídeos gravados de audiobook do Código Civil, Constituição Federal, Código de Processo Civil. Então isso também é uma forma de ajudar na memorização. Querendo ou não, você vai prestando atenção ali no que está sendo narrado, o que está sendo ditado, e você vai aprendendo novamente. Você pode já ter lido, então o código antes, e quando você ouve é uma forma de revisão, você presta atenção em pontos que você não tinha prestado, ou então, se for a primeira vez, você vai ativar ali o seu cérebro, e é uma forma diferente também de absorção de conteúdo, e você, quando for ler novamente, você vai lembrar. Então essa associação de duas formas diferentes de absorção de conhecimento facilita na revisão, e isso ajuda muito, porque um complementa o outro. Se você só lê, não vai ser tão proveitoso quanto se você ler e ouvir. Então é bom utilizar também o tempo morto para absorver essa forma de conteúdo ditado. Então isso me ajudou bastante. Eu lembro que eu acertei questões de aulas de revisão e de audiobook também, mas principalmente aulas de revisões, que caiu na prova uma questão que eu vi sobre o assunto em aulas de revisões passadas. Então essas eram esses são métodos que me ajudavam a aproveitar melhor o meu tempo. Então eu tinha o cronômetro das minhas horas líquidas, me ajudava, mas isso é particular, tem gente que não acha legal isso, mas para mim me ajudava muito, me ajudou muito, principalmente no início, e usar esse tempo morto para sempre estar estudando e me aprimorando e aprendendo mais, e pegando o tempo disponível morto para estudar e aumentar aí as minhas horas de estudo. Lembrando que esse tempo morto eu nem utilizava como na contagem das minhas horas líquidas, então era horas a mais que eu tinha de estudo no final do dia. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.